Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio da nossa série especial Cátedra da Advocacia Catarinense, o podcast oficial da Escola Superior da Advocacia da OAB de Santa Catarina, que quer dar valor e promover o trabalho dos nossos professores de ensino superior, os professores que formam os profissionais da advocacia da nossa atualidade. O Cátedra é um espaço criado para dar voz e reconhecimento aos professores de direito das subseções do nosso estado, que desempenham um papel essencial na formação da nova geração de advogados. No episódio de hoje, vamos mergulhar em um tema moderno, dinâmico e cheio de oportunidades: o direito das startups. Com o ensino jurídico, pode preparar o aluno para lidar com inovação, tecnologia, proteção de dados e novos modelos de negócios. E como o advogado pode se posicionar nesse ecossistema em constante transformação? Para essa conversa, tenho a honra de receber o Dr. Guilherme Felipe Vieira. Ele é advogado, professor universitário, presidente da Comissão do Direito das Startups da OAB de Santa Catarina, membro da Comissão Especial de Startups no Conselho Federal da OAB e sócio fundador do VEPLAW. VEPLAW. Eu ia perguntar antes, esqueci e achei melhor perguntar agora para não falar errado. Um escritório especializado no atendimento de startups e inovação. Ele também atua como gerente jurídico de compliance da Clinicorp, SAS, líder de gestão de clínicas odontológicas e estéticas. Prepare-se, porque esse episódio promete abrir horizontes sobre o futuro da advocacia do campo da inovação. Bom dia, Dr. Guilherme, novamente. Um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter prolongado um pouquinho sua viagem aqui por Florianópolis para poder participar do nosso Cátedra da Advocacia Catarinense. É uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado, Bárbara. É uma honra também estar aqui. Muito obrigado por esse convite, essa oportunidade de estar falando sobre uma área do direito tão importante, ainda mais com relação com a academia. É algo que faz parte do dia a dia, algo que realmente é caminho das nossas energias, da nossa dedicação, da nossa satisfação também. Então, eu fico muito feliz de ter esse espaço. Obrigado mesmo. Até porque a academia é vocação, é paixão, né? Não é honorários. Exatamente, é entrega. Se a gente não amar, não se sustenta, né, doutor? Exatamente, o ame ou deixa, é quase nessa linha, viu? É tipo o direito das famílias que eu atuo aqui, assim, ou é muito amor ou não fica lá, né? Tem que gostar. Mas vamos lá então, vamos direto para o cenário das startups. Como surgiu, doutor Guilherme, esse interesse em atuar no direito das startups? Sabe, Bárbara, o que acontece dentro da trajetória da advocacia, eu sempre fui, desde a formação, muito filiado à figura do direito empresarial, né? Uma afinidade muito grande. E conforme os anos foram passando, especialmente depois da graduação, enfim, a gente passou a atuar, eu passei a atuar em escritórios de advocacia em que notava que a principal dor relatada pelos clientes girava em torno da impessoalidade. Então, quer dizer, os clientes precisavam de uma proximidade maior, os clientes precisavam que o advogado conhecesse a fundo o negócio. E quando eu comecei a identificar essas características do mercado, comecei a olhar também um pouquinho para dentro, entender o que eu gostava. E de formação também, Bárbara, eu tenho uma formação na área de tecnologia. Então, por que não conciliar essas duas frentes, a técnica jurídica e a técnica da tecnologia, e olhar para esse mercado que até então muito pouco tinha se falado, muito pouco se olhava. Então, em 2018, foi o momento em que eu decidi focar minha carreira no atendimento desse nicho de empresas, empresas de tecnologia, startups, e isso realmente passou a fazer sentido. Não à toa hoje a gente tem vários escritórios espalhados pelo Brasil que olham para esse mercado, isso a gente precisa reconhecer, e olham muito bem porque é uma necessidade latente. Realmente as empresas de tecnologia, as startups precisam desse atendimento próximo, desse atendimento de alguém que conhece a fundo o negócio. Então, veja, juntando um pouquinho da necessidade de mercado para atendimento de empresas com um pouco das minhas afinidades, foi que eu decidi me jogar nesse mercado. E qual que é a principal diferença, assim, de atender no ramo do direito empresarial a especificidade das startups
para outras empresas de maneira geral? Essa pergunta ela é bem recorrente, sabe, Bárbara? Porque especialmente quando a gente olha para as matérias, pela tecnicidade que gira em torno do direito das startups, a gente fala muito de questões empresarialistas. A gente fala de contratos, a gente fala de questões societárias, a gente fala de questões de operações societárias, até mesmo de recuperação de empresa. O que acontece está relacionado à dinamicidade e à forma de comunicar. Então, o direito das startups, ele não se especializa muito sobre o prisma técnico. Ele se especializa muito mais sobre a conduta do profissional. Veja, a necessidade do profissional que atende startups olhar para o direito empresarial de uma maneira mais fluida, de uma maneira mais célere, de uma maneira mais voltada a resultado. Sem burocracia, com uma forma de atingir resultados de forma mais eficiente para o seu cliente. Então veja, ainda que nós estejamos diante de algumas questões técnicas específicas, como por exemplo, licenciamentos, como por exemplo, cláusulas específicas em operações de M&A, que isso sim gera um conhecimento específico e técnico diferente para as startups, a maior parcela do atendimento das startups gira em torno da conduta que o profissional adota. Uma conduta diferenciada do que o empresarialista tradicional. Isso que eu ia falar, assim, é muito notável quando você conversa com CEOs de startups e CEOs de empresas tradicionais, porque até a ideia de construção de negócio, de crescimento, de venda logo depois, né, é diferente da continuidade de uma empresa Sem dúvida. Tradicional, né? Sem dúvida. E o ponto gira em torno do apetite de risco. Bárbara, quando a gente fala de uma empresa, de uma startup, ela já nasce voltada a assumir riscos, né? E ela passa a ser um hub que concentra riscos de investidores, daqueles que decidem apostar no negócio e eventualmente ter um vesting. Então, quer dizer, são várias pessoas que giram em torno desse ecossistema que estão assumindo risco, olhando para o potencial daquele negócio. Quando a gente olha para empresas mais tradicionais, o risco já é algo que se busca mitigar a todo tempo. Enquanto que nas startups, conviver com o risco faz parte. Então veja, o desafio do advogado de startup gira exatamente nisso. Olhar para o risco e entender ele como um aliado, um companheiro frequente da jornada. E não buscar mitigá-lo a todo custo. Eu costumo dizer que o advogado de startups ele tem que ser um facilitador. Ele tem que buscar o resultado. Né? Então, veja, a tendência é que se diga não, né? Na advocacia, né? Mais tradicional, em que impeça eventuais condutas por parte do empresário. No direito das startups, nós temos que viabilizar o sim. Encontrar algum jeito que, com segurança jurídica e ética, claro, nós alcancemos o resultado pretendido. Ou ao menos apresentar as opções de risco e eles assumem se estiverem de acordo. Os riscos precisam estar na mesa. Perfeito. E o que eu tenho percebido, porque assim, eu tenho me inserido aos pouquinhos nesse mundo de startup, porque eu criei uma empresa de BPO, de escritório de advocacia. Sensacional. E aí a gente agora está construindo um software próprio para atendimento desses escritórios que a gente faz BPO. E aí, claro que entrei para o mundo das startups e da tecnologia. E o que eu percebo é que, primeiro, o direito nesse ramo ele é muito mais preventivo, consultivo, do que propriamente... Sem dúvida. Né, litigante, tal, né? contencioso. E segundo, que eles são muito mais informados, muito mais capazes de crescer e se desenvolver, justamente por essa possibilidade de conhecer previamente os riscos e se prevenir. Por exemplo, ontem eu estava em uma reunião com uma dessas empresas e comentei com eles sobre a necessidade que a gente vai ter de fazer o registro de marca, né, e tudo mais. E aí a gente entrou numa discussão se o software que a gente está desenvolvendo, nós podemos ou não fazer o registro. Né, de patente. E aí ele falou, olha, a gente já fez registro de patente de código-fonte, mas do sistema em si a gente não sabe. Então é uma coisa que a gente tem que ir atrás para descobrir. Mas e vocês, já tem? A empresa de vocês tem registro?
de marca e tal. Não, tem aqui, tem país tal, país tal, país tal. Eu falei, opa, então... Exato. E é uma realidade que a gente não vê com facilidade em empresas tradicionais, assim, eles não reconhecem eles vão reconhecer mais pra frente, quando o nome já tomou uma proporção muito maior, né? Ou quando eles já tiveram um problema com o nome. Mas preventivamente, como essas empresas, eles não têm esse feeling, né? É verdade. E você sabe que isso se equipara muito ao que a gente vive na academia hoje, Bárbara, porque, veja, há muito tempo o professor deixou de ser o oráculo do saber na sala de aula. Sim. Porque na palma da mão de todos os alunos nós temos uma concorrência desleal, né? Muito. Nós temos ali o celular que um Google e hoje uma IA consegue responder as dúvidas mais absurdas que eventualmente o aluno consegue formular, porque o aluno também é criativo, né? Então, nesse contexto, o cliente, né, desse mercado de startups, ou seja, o startupeiro, usar essa expressão, Sim. né, o empreendedor de startup, ele também busca respostas previamente à consulta com o advogado. Uhum. Ele é muito informado, ele sabe do que ele está querendo, buscar. Quando não, ele já vem até com minutas muito bem elaboradas de documentos para validação por parte do advogado. E isso é normal. E diante desse novo normal, há necessidade também do profissional se adaptar. E o profissional ter a consciência de que ele precisa estar um nível diferente daquele que a informação rasa via internet consegue fornecer. Então também exige do profissional um maior aprofundamento técnico. Sim. Respostas rasas, respostas genéricas não tem espaço nesse mercado. Porque se tem alguém que entende de tecnologia, são eles. Exato. E aí, como é que a gente vai conseguir contrapor a isso se ele já tem acesso a esse tipo de informação, né? E até uma camada adicional é o fato de que o jurídico, o conhecimento técnico jurídico se torna o mínimo nesse mercado. É importante que o profissional saiba conciliar outros saberes, como por exemplo, né, quem conhece disso e estiver nos ouvindo vai entender, já aconteceu de nós estarmos com o nosso cliente, nós ajudarmos ele a formular uma requisição de banco SQL. Então quer dizer, é algo extremamente técnico, voltado a uma especificidade do banco de dados da plataforma dele. Mas o fato de nós atuarmos há muito tempo nesse mercado nos permitiu também conhecer linguagem de programação, conhecer um pouco sobre estruturas de banco de dados, conhecer sobre infraestrutura de rede. Então, quer dizer, nós também conhecemos o dia a dia deles. Certo. Né? E aí, doutor, o doutor tocou num ponto da academia, né? E aqui no Cátedra, o nosso foco está na academia. Eu lhe pergunto, o ensino jurídico atual está preparado para atuar nesse ramo tão inovador, com startup, com tecnologia, com novos mercados, com inteligência artificial, ou ainda não? Eu vejo que ainda falta um caminho a percorrer, tá, Bárbara? Porque ainda a academia ela é muito voltada ao atendimento de alguns requisitos e práticas que percorrem anos. Você pode inovar usando uma ferramenta, você pode usar usando uma metodologia diferente, mas o conteúdo acaba se perpetuando durante os anos, né? Só que o conteúdo que o mercado olha já é diferente hoje. Então a academia precisa sim de uma atualização, olhando, claro, e aí há vertentes importantes a serem consideradas, né? Eu não estou falando só de uma atualização de grade de conteúdo, eu estou falando até mesmo de estrutura, porque existe a possibilidade de dentro da academia o aluno se voltar à parte acadêmica propriamente dito, a pesquisa, o estudo, e o aluno se voltar ao mercado. As instituições de ensino de pós-graduação já olharam para isso, quando criaram, né, mestrados profissionalizantes, mestrados acadêmicos, é uma linha diferente também. Então, dentro da graduação, não vejo impeditivo para a gente pensar num futuro que desmembre esses caminhos, sabe? Olhando para o aluno que tem mais uma aptidão, academia, pesquisa e um aluno mais profissional, na prática profissional. E é nesse segundo caminho que eu vejo que a gente ainda tem muito a explorar. Trazer mais questões relacionadas a exemplos, trazer mais questões relacionadas à dispensa do formalismo. Eu gosto muito de seguir esse raciocínio, sabe, Bárbara? O formalismo, pela acepção da palavra, esse ismo é um excesso, né? O direito, ele é formal,
ele tem que ser formal porque ele tem uma forma a respeitar. Claro. Mas ele não precisa ser em excesso, né? Então, o excesso de formalidade, ele trava as relações, sem dúvida nenhuma. Em especial, quando a gente vai falar de mercado, de empreendedor, né? Nós precisamos olhar para esse segmento com um olhar mais brando, de forma a suavizar a relação. Menos juridiquês, mais soluções eficazes, menos contencioso, mais possibilidade de preventivo e consultoria, né? Eu vejo que esse é o caminho, né? Como professor de direito empresarial, eu confesso para você que essa é a minha grande bandeira em sala de aula, sabe? A ideia é de levar justamente que o direito empresarial, o relacionamento com as empresas merece ser algo muito mais do que processualizar, algo Perfeito. muito mais do que contencioso. E isso eu vejo como uma lacuna, não só no direito empresarial, mas no direito de uma maneira geral, né? Eu sou especialista em família, dei aula em graduação por quase 10 anos, mas agora eu tenho um curso próprio, né? Ensino jovens advogados a mergulhar na técnica do direito das famílias. E a dificuldade é a mesma, é a realidade prática e é tirar aquela ideia de que o direito é litigante, é contencioso, é trazer para a prevenção, para a preparação, para o planejamento familiar e tudo mais. E eu vejo que isso passa em todos os espaços. A gente ainda não tem na academia a cultura da mediação, do acordo, da preparação, né, da consultoria técnica, do preparar o seu cliente para que ele não precise litigar lá na frente, né? A gente ainda tem muito essa ideia de que o advogado, ele lucra no litígio. Claro, E eu costumo fazer o cálculo contrário, assim, um litígio dura muito mais tempo e o dinheiro que tecnicamente você somaria mais, pelo tempo que você passa trabalhando naquele litígio, acaba não correspondendo ao que você consegue ganhar no preventivo, no consultivo, né? Exatamente, fora que é você transferir para um terceiro a tomada de decisão sobre o caso, Exato. né? Quando, na verdade, você pode ter o controle da situação em suas mãos previamente. Né? Então é esse olhar mais atual para o direito que é uma necessidade da academia, né? Eu acho que nós, enquanto professores, eu acho que a gente precisa sempre estar revivendo isso dentro da sala de aula. E acho que também é uma necessidade de mudança do próprio professor, né? Porque eu lembro, quando pega turma de calouro, assim, você pergunta quem quer advogar e quem quer fazer concurso público, a minoria quer advogar. Exatamente. A maioria tá lá para um concurso público, né? E aí eu sempre brincava, olha, as minhas provas vão ser pra galera do concurso, mas a minha aula é para formar advogados. E isso era um impacto porque parece que a academia não tá ali para formar advogados, para formar concurseiros, né? Verdade. Você sabe que tem uma brincadeira que eu faço com os meus alunos, que o aluno no começo da graduação, se tu perguntares numa sala de aula, a grande maioria diz que quer ser juiz, né? Quando você está na 10ª fase, se você perguntar em sala de aula a mesma coisa, eles só estão desesperados por passar na prova da ordem. É verdade. Né? É quase isso, né? Só que veja, por essa brincadeira, a gente consegue observar que é um sentimento de que a advocacia para o aluno ingressante é um caminho alternativo. Né? Então são raros realmente os alunos que em sala de aula já começam desde a primeira fase dizendo, eu quero advogar. Então nós, professores, precisamos trazer justamente essa perspectiva dentro da sala de aula, até nas primeiras fases, as vantagens da advocacia, né? O sabor que existe por trás da advocacia. E isso é pautado justamente em nós mostrarmos os caminhos alternativos, né? Porque durante muitos anos se consagrou a ideia de que advogado é processo, advogado é problema. Né? Eu tenho um cliente que ele sempre falou o seguinte, nossa, eu nunca pensei em contratar um advogado. Né? E nunca pensei porque dentro da cultura que ele faz parte, né, a ideia era que advogado era quando eu tivesse problemas, pelo contrário, graças à nossa assessoria eles não têm problemas, né? Então é um pouco disso que a gente precisa incutir em sala de aula. Teve um outro episódio que eu gravei aqui com o Dr. Vinícius Bittencourt, e é um grande parceiro meu aqui na região, e ele trouxe a necessidade de a galera que está querendo ir para essa área de tecnologia precisa sair do mergulho só na área do direito.
Sem dúvida. Precisa, por exemplo, semana passada tivemos o Startup Summit aqui, Sim. né? Estávamos lá presentes, Uhum. conhecendo e tal. E grandes oportunidades de negócio se formam nesses espaços. Por quê? Porque lá você não vai usar o juridiquês, como o doutor falou há pouco. Você não vai estar mostrando que a postura do advogado é só para quando ele tiver um problema. Tá ali, dentro do debate, dentro da conversa, quando ele mencionar algo, você já mostrar que ali pode haver um risco, que você pode prevenir para que tal problema não aconteça, e abrindo os olhos desse público, mostrando que você conhece a realidade deles, que você está inserido na realidade deles, e que pode ser um grande braço de apoio deles, e não de solução de problemas, né? É bem por isso, a gente precisa ter o olhar de que a participação em eventos técnicos jurídicos, ela precisa ser presente dentro da rotina de qualquer advogado, independentemente da área técnica que atue. Mas quando a gente fala do direito para startups, esse direito de tecnologia, o profissional ele precisa estar em outros tipos de eventos também. Sim. Ele precisa estar sempre com o olho no mercado. Né? Por quê? Porque você nota que dentro dessa lógica é o mercado que vai regular a especialidade, as demandas. Então, quer dizer, o profissional jurídico de startups, ele precisa estar sempre com o olho ao mercado para dali ser fonte à sua prática. Né? O mercado é fonte das inspirações, da técnica do profissional jurídico de startups. Perfeito. E agora também com as questões da LGPD, isso intensificou muito a atuação do advogado de maneira preventiva, porque essas empresas de tecnologia, elas lidam diretamente com dados muito sensíveis, né? Sim. E como isso tem interferido na prática dessas assessorias, dessas empresas? Muito bom. A LGPD, ela trouxe realmente um olhar muito parecido com o que se vivenciou na época do Código de Defesa do Consumidor, né, do advento do Código de Defesa do Consumidor, do CDC. A necessidade das empresas se adaptarem para o relacionamento com o mercado. E não é raro hoje, Bárbara, algumas empresas estarem formulando contratos com os seus fornecedores, parceiros, com cláusulas específicas que dão conta sobre o cumprimento de algumas regras muito específicas com relação à privacidade e proteção de dados. Então, quer dizer, as empresas estão assumindo contratualmente com a sua rede de parceiros especificidades, questões extremamente sensíveis, mas sem ter um arcabouço, sem ter uma estrutura, né, que justifique, que demonstre que está preparada, por exemplo, adequada à LGPD. Em razão disso, em razão do mercado, de novo, as empresas têm procurado muito advogado de tecnologia, advogado de startups, advogado de proteção de dados, para adequação nesses processos. Então, sim, é uma demanda gritante desse mercado, uma demanda muito presente desse mercado, especialmente porque o seu insumo, o seu dia a dia, são os dados pessoais, né? Isso, independentemente do segmento que você atuar, você lida com dados pessoais, né? Então, veja, as startups, elas são diretamente impactadas e, diferentemente da maioria do mercado, elas estão sensivelmente comprometidas com o assunto. Quer dizer, elas entendem a sensibilidade, elas entendem aquilo como um fator decisivo de acesso a alguns mercados e por isso têm buscado de maneira muito comprometida a adequação. Bacana. E em contraponto disso, assim, quais são os principais erros que as startups costumam, erros jurídicos, né, que costumam cometer no começo e que podem vir a ser evitados com uma boa consultoria e assessoria preventiva? É muito boa essa reflexão, porque majoritariamente o erro gira em torno das estruturas societárias que você adota desde o começo. Né? Claro, a gente tem casos de ótimas ideias que nascem da cabeça de uma pessoa e essa uma pessoa consegue progredir a atividade. Né? Contudo, quando você formula sociedade, Bárbara, sociedade é campo sensível. Sociedade não se afasta, né, na área de família, de um casamento, né? Só que ali é um casamento declaradamente por dinheiro, né? Então, quer dizer, você se casa com alguém, com um parceiro de negócios, com um propósito muito claro de fazer capital, de gerar capital. Então, se as regras não estiverem muito bem definidas, se não tiver ali um acordo de sócios,
não é um acordo de cotistas ou acionistas, depende do momento que a empresa estiver, se não tiver as regras claras no contrato social ou no estatuto, se não tiver um acompanhamento sobre uma série de regramentos oriundos, tanto administrativamente quanto da própria lei, que a empresa precisa observar para registro e manutenção dos seus atos societários, a empresa vai incorrer em um erro grave, um erro muito grave, que é, de alguma forma, estar desatualizada societariamente e, de outra forma, estar em um descompasso do relacionamento dos sócios. Eu vou usar especificamente o exemplo do acordo de cotistas. O acordo, ele é fundamental para alinhamento de expectativas entre os participantes. Se esse documento não estiver muito bem construído, se não houver ali a exposição clara da contribuição de cada um para o projeto, eu posso apostar com você que em pouco tempo haverá conflito. Haverá conflito entre os sócios. Então, quer dizer, no momento da criação, no momento da euforia, no início das atividades, é aquela farra, aquela alegria, nossa, seremos milionários, seremos os novos Steve Jobs, né? Mas em pouco tempo você vive as agruras de ter um conflito com o teu sócio, porque se é um casamento com o dinheiro, quando o dinheiro começa a faltar, a tendência é que os conflitos apareçam. Perfeito. Né? Essa é a lógica. Ótimo. E em relação à questão da inteligência artificial, né? A gente não pode negar que ela hoje está em crescimento exponencial, não tem mais como ignorar o uso dela. Acho que quem não está incorporado com essa tecnologia está ficando para trás cada vez mais. E quando a gente fala em um mercado de tecnologia, isso é em outra escala, né? Como que a advocacia vai se preparar, né? Como os nossos acadêmicos, como a nossa jovem advocacia vai se preparar para atender clientes que operam em um nível muito elevado de inteligência artificial na realidade das suas empresas? Ótimo. A pergunta é muito boa, viu, Bárbara? Porque ela na verdade, é um convite à nossa especialização. Não existe forma de nós atendermos esse mercado ou sabermos como esse mercado opera, se não utilizando também. Nós precisamos utilizar a inteligência artificial no nosso dia a dia. A advocacia, a graduação, ela precisa estar preparada para o uso dessa ferramenta. Veja, é como se eu te dissesse o seguinte: combater esse avanço é como se eu te dissesse, olha, eu sou contra você usar computador, volte para a máquina de escrever. Né? Então é uma marcha imparável e nós precisamos entender isso e trabalhar em cima do uso ético, do uso consciente dessas ferramentas. Veja, hoje nós já temos indicadores que apontam uma série de decisões em tribunais que reconheceram o uso de inteligência artificial em petições de colegas e que promoveram alucinações, criações de precedentes, né, na sua fundamentação da sua peça. Quer dizer, traduzindo, nós temos profissionais, colegas da advocacia que estão usando erroneamente a inteligência artificial, indiscriminadamente, sem correção, sem critérios, né, utilizando disso e sendo extremamente lesado por isso, porque a inteligência artificial sem os contornos certos, sem a utilização adequada, ela vai alucinar. Então, quer dizer, a consciência para o atendimento desse mercado de inteligência artificial passa por uma imersão do profissional jurídico na inteligência artificial. Nós precisamos saber usar, nós precisamos saber como ela funciona. Hoje, Bárbara, se eu perguntar para qualquer um dos nossos colegas, dificilmente ele saberá como funciona a internet. Mas ele usa a internet, ele sabe o que fazer na internet. Eu não preciso, num primeiro momento, saber como funciona, qual é a lógica por trás da inteligência artificial, mas eu preciso saber usar e saber os limites éticos. Então, a primeira bandeira é, nós precisamos usar de forma intensa e muito comprometida. E assim a gente está preparado para lidar com esse mercado. Dúvida. E deixa eu lhe perguntar, doutor. O doutor acredita que o direito das startups tende a se consolidar como um ramo específico do direito, ou a tendência é que ele permaneça incorporado ao direito empresarial? Ótimo, interessante essa reflexão. Hoje, eu vejo que ele tem uma ligação direta com o direito empresarial pela especificidade, pelas questões, pelas matérias que giram em torno e são comuns, tá? A diferenciação é pautada, como eu falei, no comportamento do profissional em especial. Então, a tendência, eu visualizo que conforme o mercado for cada vez mais se amadurecendo,
for evoluindo, né, a gente possa vivenciar uma segmentação, tá? Mas não é uma segmentação abrupta. Veja, quando a gente olha pela perspectiva do direito societário, por exemplo, de acordo com o princípio do fragmentarismo do direito empresarial, o direito societário está dentro desse guarda-chuva, né, do direito empresarial. Eu visualizo que o direito das startups ele vai continuar nesse guarda-chuva, sem dúvida nenhuma, mas num alto nível de especialização, ano após ano. Entendi. Tá? Ótimo. E assim, a gente falou muito das hard skills que a gente precisa desenvolver para trabalhar nessa área. Mas o mercado, ele tem se voltado muito para as soft skills. Então, em matéria de comportamento, de mentalidade, o que esses acadêmicos, essa jovem advocacia precisa desenvolver para trabalhar nessa área com essas startups? Uma determinante, viu, Bárbara? Comunicação. Comunicação. E por mais que isso pareça ousado, ou contraditório, melhor dizendo, é ainda uma carência do nosso jovem, o jovem advogado eu não vou dizer, mas do recém-formado, né? A gente sai da academia habitualmente revestido de muito conhecimento técnico, mas que ainda falta repertório para expor isso em documentos, segurança para trazer isso na sua conversa. Então eu vejo que esse é o principal elemento a se desenvolver, a capacidade de comunicação. E quando eu digo comunicação, viu, Bárbara, não é de levar a palavra técnica, é de levar o conhecimento de forma humanizada, de forma amistosa, né, não combativa, porque é isso que nos é ensinado desde sempre, né? Sejamos combativos, aguerridos, né? Quando na verdade não há necessidade de ser, né? Há necessidade de uma comunicação assertiva para que a gente consiga alcançar o denominador comum. E clara também, né? Para que a gente consiga falar a linguagem deles, porque é fato que a nossa linguagem é muito distante. E aí, reportando de novo a reunião que eu tenho com esse pessoal, vira e mexe eu falo, tá, pessoal, agora traduz, porque não é uma linguagem que eu acesso. E eles às vezes fazem o mesmo, porque é automático, né? Faz parte da nossa cultura, do nosso trabalho, uma linguagem apropriada. Mas acho que a gente precisa aprender também a adequar essa linguagem para acessar esse público. Entender os vários ambientes. Perfeito. E agora, já nos encaminhando para o final, quero que o doutor possa dar um recado para quem pensa em migrar para essa área ou se especializar, porque na nossa faculdade, se tu perguntares para os alunos, a maior parte quer ir para o direito penal. É verdade. Né? E aí talvez um tributário ali, empresarial geral, porque é o que, em tese, acaba dando, na visão deles, é o que dá dinheiro, né? E aí, eu de família tenho que ficar lá chorando para trazer um advogadinho para a família, o previdenciário mais um choro e tal. Então, como a gente levaria esses acadêmicos e os jovens advogados para o olho deles brilhar para as startups, para o direito das startups? Muito bom. Eu costumo sempre... É como se eu fizesse um convite para piscina, né? Mas essa piscina não tá gelada. Bem tá boa, né? É quente essa piscina. O ponto determinante aqui, Bárbara, gira em a gente olhar para esses segmentos do direito como promissores, né? E uma promessa que já se concretiza há alguns anos, né? Em 2018, quando comecei a atuar nessa área, todo mundo falava que seria o futuro. Hoje já é a realidade. Exemplo é o que você vivenciou e trouxe para nós há pouco sobre o Startup Summit que aconteceu esses dias. Olha a dimensão, olha o tamanho do evento, olha a riqueza envolvida nesse evento, girando em torno desse mercado. Então, talvez diferentemente de outras áreas do direito, eu tenho um acesso mais facilitado ao mercado, que já se concentra, se organiza e vem amadurecendo. Então, é um facilitador. Tá? Eu costumo dizer isso. Eu estou chamando realmente os jovens advogados a olharem para esse mercado. Por quê? Se você já tem alguma afinidade com o direito empresarial, não será uma grande mudança da sua carreira. Será, na verdade, uma adaptação de um discurso e, ouso dizer, uma leveza no relacionamento e um acesso muito mais amplo a um mercado extremamente maduro que nós já temos hoje no Brasil.
E muito amplo também, né? Porque Claro. em relação ao Startup Summit, a gente via profissionais de vários segmentos, de Sim. várias áreas, e todo mundo mergulhado naquela realidade de tecnologia. Porque a gente vive em um mundo tecnológico. Como que eu vou evitar o avanço em toda e qualquer área de atuação empresarial? Então, quanto mais especializado eles estiverem nessa área, maior é o potencial deles. Invariavelmente a gente precisa tocar num ponto que é um mundo altamente especializado, como você disse, e que movimenta milhões Sim. hoje dentro do mercado nacional e internacional. Então, quer dizer, é um mercado ainda carente de advogados que saibam entender e se relacionar, saibam traduzir, saibam mergulhar e acima de tudo, saibam acolher o empresário desse segmento. Uhum. Porque é um empresário que é pautado na agilidade, é um empresário que é pautado no resultado, e que você esperar 3 dias para responder um e-mail para ele, talvez é o determinante entre o sucesso e o fracasso da empresa. Porque lá tudo é muito rápido, né? É muito rápido. E de novo, voltando a essa questão de perfil, o doutor tocou num ponto que é muito difícil para a gente que é da área do direito e que lida com empresas que faturam milhões, e você espera aquelas pessoas muito formais, né? Que vão ter um domínio técnico aprofundado e vão lidar com você com um formalismo, vão exigir um comportamento diferenciado. E na startup, como o doutor falou, eles lidam com milhões e você vê eles lá de bermuda e camiseta e falando, todo mundo conversa com todo mundo se relaciona com todo mundo. Não existe aquela hierarquização com quem fatura mais e quem fatura menos. Eu estava em um evento com eles e eu fui apresentada para uma das tubarões do Shark Tank. Sim, E assim, ela ali com todos os demais e tal, e que ela é uma das maiores investidores anjo do Brasil, né? Então, não tem esse elevado nível de formalismo, é um acesso muito tranquilo a esse público, e que sim, move milhões. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E tem uma perspectiva aqui, até um pouco mais incisiva, tá, Bárbara, que eu costumo dizer que o startupeiro, ele já entendeu que o ego é inimigo do sucesso. Sim. Então ele deixou de lado. Ele tá focado no resultado, né? Ele não tá focado na pompa, ele não tá focado tanto na sua forma, mas ele tá focado... Na necessidade de expor aquilo, né? Ele tá focado em entregar a solução, né? Existe uma máxima dentro das startups de maior sucesso do Brasil e do mundo, que é colocar o consumidor, colocar o cliente no centro. Então, quer dizer, a partir do momento que você leva isso como seu mantra, todo o resto é consequência. O sucesso vem, sem dúvida nenhuma. E eu acho que isso é um grande aprendizado pra gente da área do direito, né? Porque, querendo ou não, a gente tem ainda essa questão de ego muito elevado e tal, e a gente tem muito a aprender com essas startups, porque quando a gente tá correndo atrás do dinheiro, parece que o dinheiro corre da gente. Mas quando a gente se dedica de fato a entregar a solução, a resposta jurídica que o cliente espera, o valor se torna inerente à tua profissão. É verdade, é verdade. O resultado vem. E quanto mais valor você mostra, menos preço importa para esse cliente. Exatamente. Doutor Guilherme, olha, foi um prazer receber o doutor aqui. A gente poderia ficar horas conversando, ainda mais agora que eu tô cada vez mais inserida nesse mundo que não é a minha realidade ainda, né? Mas é sempre bom ouvir vozes que, de fato, dominam esse conhecimento e que podem ensinar com tanta tranquilidade, tanta facilidade, tecnicidade aos colegas que ainda estão em processo de formação e aperfeiçoamento. Imagina, Bárbara, agradeço de verdade novamente o convite. Parabenizo a nossa ESA por esse espaço, especialmente voltado à cátedra, a dar voz aos professores das subseções. Estão à disposição. Eu que sou da subseção de Jaraguá, mas que atuo dentro da cátedra de Joinville, de Jaraguá, né? Então é uma honra estar trazendo para vocês um pouquinho do que a gente está vivendo lá. Bacana. Obrigado. Encerramos, então, esse episódio da série Cátedra da Advocacia Catarinense com a certeza de que o direito das startups não é apenas uma tendência, mas um campo consolidado e cheio de possibilidades para a advocacia contemporânea. Dr. Guilherme Felipe Vieira nos mostrou como o advogado pode atuar de forma estratégica nesse ecossistema, equilibrando inovação e segurança jurídica, e como o ensino jurídico precisa evoluir para formar profissionais preparados para os desafios do século XXI.
A você que nos ouviu até aqui, fica o convite. Continue acompanhando a série Cátedra, um projeto da ESA de Santa Catarina, que valoriza os professores das subseções e traz reflexões essenciais sobre o ensino e a prática profissional. Compartilhe esse episódio com seus colegas, siga a ESA nas redes sociais e acesse o nosso site para conhecer nossos cursos e eventos. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá!